Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina Leitura e Produção de Texto. Estamos no nosso terceiro encontro, encerrando a primeira unidade. Neste encontro, reservamos a participação no fórum de discussão. Para participar do fórum de discussão, é interessante que cada acadêmico faça a pesquisa de um gênero textual e participe esclarecendo sobre esse gênero, apresentando as principais características, ambiente de circulação, esfera de circulação, qual a importância deste gênero, onde mais se usa, e pode fazer uma ilustração também do mesmo. Não precisa ser mais que uma participação, mas deve ser uma participação qualificada no sentido de trazer todas as características do gênero. Realizada essa participação, é importante realizar também a leitura do material disponibilizado para o encontro. Neste encontro, o material de leitura são dois textos bastante didático, significativo e que traz informações sobre a leitura crítica e a leitura exploratória. Nesse sentido, para auxiliar a leitura de vocês, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o que é a leitura. E assim a gente vai conceituando que a leitura é uma habilidade de comunicação verbal que ativa a participação no mundo atual. Para desenvolver essa leitura, a gente precisa do domínio de dois aspectos que se interagem, que são a decodificação, a codificação e a descodificação de signos. Então, a gente precisa ter esses domínios. É claro que aqui a gente não se prende apenas à leitura da palavra, mas o domínio da codificação e da decodificação ela é importante. Então, o ato de ler não se restringe à simples descodificação do signo linguístico. Ler é muito mais que isso, é desvelar o mundo e seus significados. Então, assim, nenhum conhecimento vem até nós que não seja por meio da leitura, e da leitura bastante significativa. E nesse ponto, Freire ele é contundente ao dizer que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e ele vai mostrando que a posterior leitura deste não possa prescindir da continuidade da leitura daquilo. Então, assim, ele mostra a importância de ler o contexto, de ler também a palavra. O texto só adquire significado se contextualizado. Então, a gente precisa contextualizar, a gente precisa entender o contexto, a esfera de circulação. Por isso, o trabalho com os gêneros textuais. A leitura tem uma carga ideológica, a gente precisa também recuperar. Por que a gente lê? Qual é o sentido, os significados que eu atribuo à leitura, que eu faço, que eu desenvolvo ao fazer a leitura? Apesar dos avanços tecnológicos, também a gente vai percebendo que ainda é por meio da leitura que se realiza o processo de transmissão e de aquisição da cultura. Leitura é uma habilidade indispensável para o mundo universitário, e para o mundo profissional, e assim a gente vai lendo na academia, no espaço da faculdade, com vários sentidos, com vários significados. Alguns costumam a decodificar os sinais gráficos, não analisam o que entendem ou o que leem. Então, assim, não é esse o sentido da leitura. A gente precisa, além de decodificar, de codificar os sinais gráficos, a gente precisa entender o que lê, E mais do que isso, discutir com o autor, discutir com o texto. E vocês vão perceber isso ao ler sobre leitura crítica, e leitura exploratória, que são dois níveis de leitura distintos enquanto finalidades, enquanto processo também, enquanto procedimento. Ler exige uma postura crítica, é agregada por uma disciplina intelectual, adquiridas por prática sistemática. Então, assim, quando a gente lê, a gente também aguça os nossos conhecimentos. Os textos expressam um ponto de vista, isso é notório, e para reconhecê-lo é preciso, por meio de um espírito investigativo, alcançar
os vários níveis de significação, as várias interpretações possíveis. Então, diante de um texto, a gente tem que fazer esse exercício de compreender quais são as intenções do autor, né? O que ele quis com esse texto, o que o texto apresenta que eu considero, que eu desconsidero. Então, são esses os procedimentos de leitura. O processo de ler tem várias etapas que precisam ser vencidas, né? Então, assim, quais são essas etapas? A decodificação, que é a leitura da palavra, a intelecção, que é a percepção do assunto, eu preciso descobrir o que está posto, o que está sendo pontuado, e a interpretação, né, que ao interpretar, a gente precisa interpretar as ideias em relação à leitura do contexto, né, e a aplicação, né, o uso em acordo com o objetivo que se propôs, né, então assim, a gente precisa dialogar com o texto, dialogar com o autor neste sentido. E aí Koch vai dizer que importante ao aprendiz notar que cada nova leitura de um texto lhe permitirá desvelar novas significações não detectadas nas leituras anteriores. Então, à medida que a gente lê, a gente vai descobrindo novas coisas, vai aprimorando nosso vocabulário, aprimorando a nossa compreensão de mundo. Ou seja, diante de um texto sempre tem algo a aprender, né? Tem algo que a gente já considera, que a gente já conhece, que a gente sabe, mas sempre tem algo a se considerar, a aprender. E aí existem os tipos de leitura, desde a leitura icônica, a gestual, a sonora, né, que são códigos universais, mas também que são usados em situações específicas e que são também leituras. São importantes para se compreender e para se relacionar com o mundo, né? Então, assim, são esses tipos de leitura, né? E quando a gente vai discutir o código verbal, a gente percebe que ele está presente em quase todas as situações de leitura, né? Então, assim, quando a gente percebe e vai discutir a leitura, ela tem também uma finalidade. Com quais finalidades a gente lê, né? E aí a gente vai pensando que, de acordo com o objetivo, né, a gente determina também os processos. Tem a leitura informativa, que liga à cultura geral, mais rápida e superficial. Vocês vão perceber isso ao ler o texto, leitura informativa. Tem a leitura formativa, que é relacionada à ampliação e aquisição de conhecimentos, né, mais lenta e atenta. Eu acho que essa leitura formativa é a que a gente mais pratica no ambiente da universidade. Tem a leitura por lazer, né, que é aquela ligada ao prazer e à distração, né? E aí, assim, a gente também pode trazer duas modalidades de leitura, que é a leitura oral e também a leitura silenciosa, né? Elas servem a algumas finalidades, acontecem em alguns ambientes, é preciso a gente dizer. E enquanto fases, a gente também existe também as fases da leitura, né? A leitura de reconhecimento ou pré-leitura, né? A leitura prévia, a leitura do contexto. Nessa leitura a gente tem que ter a visão geral, né, global do assunto. Ela possibilita também como eu diria, verificar a existência ou não de informações úteis para o seu objetivo específico, mas aí é uma leitura por alto, né? Tem a leitura seletiva ou reflexiva, que é a seleção das informações que interessam a elaboração do trabalho em perspectiva, né? Essa leitura seletiva está muito ligada à realização de trabalhos, né? Tem a leitura crítica ou reflexiva, que exige um estudo, compreensão dos significados, análise, comparação, diferenciação e julgamento das ideias contidas no texto, né? Tem a leitura interpretativa, que ela é mais complexa, né? Que exige aí a etapa de conhecer as informações do autor, quais informações oferece, relacionar as informações do autor com o problema levantado, julga-se o material levantado sob o critério da verdade. Então, assim, existem vários tipos de leitura e a gente precisa compreender com quais finalidades a gente lê, com quais finalidades a gente desenvolve essa prática, né? E assim,
O que precisa ficar claro também é que a leitura ela tem um nível sensorial, né? Que eu acredito que seja a primeira leitura que se faz de um texto, a leitura sensorial, a gente percebe ali pelos sentidos, a emocional, muito ligado às leituras de ficção, de revista em quadrinho, a racional, que é a leitura dos propósitos determinados pelo autor. Então, assim, ler é ampliar conhecimento, é ampliar horizontes, precisa ser uma prática bastante desenvolvida no ambiente da academia, e assim eu espero que vocês façam esse levantamento, tenha esses apontamentos ao fazer a leitura do texto sobre leitura crítica e leitura exploratória. Excelente leitura a todos, excelente participação no fórum, boa aula a todos.